E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu trago para você mais um tutorial, esse um dos mais úteis para você que tem Mac. Hoje eu vou te ensinar a como resetar, ou seja, como formatar o seu Mac. O mais legal é que esse processo é extremamente universal, ou seja, ele funciona com qualquer Mac, seja um iMac, seja um MacBook, pode ser MacBook Air, Pro, seja um Mac Mini, não interessa. Qualquer Mac que você tenha, esse processo vai funcionar. Pode ser um Mac bem antigo, pode ser mais novo, pode ser já um novíssimo Mac com o chip M1, ou pode ser um Mac mais antigo com o processador Intel, por exemplo, o i3, i5, i9. Como eu falei, não importa, é um processo 100% universal que funciona com absolutamente qualquer Mac. Além disso, você não precisa de mais nada além do computador, ou seja, não precisa de nenhum CD, de nenhum pendrive, não precisa baixar nada, nada disso. Você só vai precisar do seu Mac e de uma conexão com a internet, que nem precisa ser rápida, para fazer o processo. Ou seja, perfeito. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Bom, como vocês estão vendo, eu estou com dois Macs aqui, dois MacBooks na verdade. Esse é um MacBook Air e esse é um MacBook Pro. E por que eu estou com dois? Justamente para mostrar para você que esse método vai funcionar com qualquer Mac que você tenha, independentemente da geração. Esse MacBook Air, ele já tem um novo chip M1 e esse MacBook Pro, ele tem um Core i5, ou seja, ele é um Mac mais antigo, com processador Intel, que é o que a maioria das pessoas ainda tem até hoje, tá? Outra coisa extremamente importante antes de a gente começar é que o processo de formatação, ou seja, o processo de resetar, é um processo de reset de fábrica, ou seja, a gente vai perder tudo que está aqui. E esse é o objetivo desse vídeo, realmente zerar o HD desse computador para que depois que a gente tenha ele de volta, para que depois que a gente finalize o processo, a gente tenha os computadores como se fossem novinhos, abertos da caixa pela primeira vez, sem nenhuma informação, para que a gente possa vender, passar para outra pessoa, enfim. Esse é o nosso objetivo, beleza? Bom, então vamos começar. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês em relação a essa questão de perder dados e tudo mais é que, apesar do processo de formatação fazer com que você perca todos os dados, tudo que está no iCloud do seu computador vai ser preservado. Então todos os seus dados, contatos, informações, tudo que tiver no iCloud a gente vai recuperar depois, então não precisa se preocupar. E o que não tiver no iCloud eu recomendo que você salve num pendrive, no HD externo, na mídia que você preferir, ou até que você faça um backup completo do seu computador, tá bom? Feito isso, agora a gente vai precisar fazer 3 rápidas etapas para que a gente possa de fato iniciar o nosso processo de formatação e não pule essas etapas são extremamente importantes, tá? A primeira delas tem a ver com desautorizar o iTunes, e isso é muito importante. Então, vamos abrir aqui nosso aplicativo de música, e essa etapa é importante, galera, simplesmente porque a gente não pode ter o nosso ID da Apple vinculado a vários Macs. Então, se você vai, por exemplo, vender esse Mac e passar para outra pessoa, você não quer que seu Mac seu ID da Apple fique vinculado a esse Mac depois que você trocar. Então é importante você desvincular aqui diretamente do app Música, tá? Então você vai aqui em Conta, aqui, tá? Conta. Você vai descer até Autorizações e depois desautorizar esse computador. Desautoriza, ele vai aparecer o seu ID da Apple, já vai estar com e-mail, você vai mandar desautorizar. Se pedir a senha, você digita e depois toca em desautorizar. E aí é só aguardar e o processo de desautorização foi feito com sucesso. Ele está dizendo que esse computador não está autorizado porque ele já não estava. Eu só fiz isso realmente para mostrar para vocês como é o processo, tá? O seu provavelmente vai estar. Então você dá o OK, fecha. A próxima etapa, que também é extremamente importante, galera, é ir aqui em Preferências do Sistema para você deslogar do seu ID da Apple. Por motivos óbvios, a gente tem que deslogar do ID da Apple, senão depois do processo de formatação ele vai pedir de novo, vai dar mais trabalho. Então desloga logo, retira o seu ID da Apple desse computador, é muito melhor, tá? Então vai aqui em ID da Apple, dependendo se o seu computador for um pouco mais antigo, o nome vai ser iCloud e vai ficar por aqui na preferência do sistema, tá? Mas nos Macs mais novos já vai ser aqui em ID da Apple. Então toca aqui em cima e aí depois é só você ir em Visão Geral, você vai tocar em Visão Geral e você manda finalizar a sessão. Mandou finalizar a sessão, você pode remover isso aqui, você não precisa mais manter cópia de nada, continua e aí você vai realmente finalizar a sessão do seu ID da Apple no seu Mac. Pode demorar um pouquinho, vamos
aguardar. Ele pode perguntar em relação a se deseja manter cópia de fotos e tal. Eu vou colocar apagar do Mac, né? Nosso objetivo, como é formatar, é realmente apagar tudo. Então pode mandar apagar do Mac. Ele vai pedir aqui a senha do ID da Apple para justamente desvincular, né, a questão do buscar Mac. Ou seja, todas as etapas que a gente está fazendo é realmente limpando tudo, retirando o nosso ID da Apple, retirando tudo do nosso computador para que quando a gente formate, ele fique limpo, sem problema nenhum. E como eu falei, você possa até usar esse tutorial para vender esse Mac depois, passar para outra pessoa. Então você está retirando todos os seus dados pessoais. Por isso é importante seguir todas essas etapas, tá? Então vamos colocar agora a senha do ID da Apple, continuar. E aí aguardar ele remover o buscar Mac. Agora ele está dizendo que o buscar Mac está tentando autenticar esse usuário. Então nesse caso a gente vai ter que colocar aquela senha de desbloqueio do computador. E aí pronto, tudo perfeito, tudo pronto. Você está vendo até aqui que ele está zerado, sem ID da Apple, sem nada mais, pedindo para você colocar automaticamente. Aqui é só um probleminha aqui nas notas, eu vou dar o OK, mas você está vendo que o ID da Apple foi removido com sucesso, não tem mais ID da Apple, tá tudo bonitinho e você pode iniciar a sessão aqui, ou seja, realmente a gente removeu tudo. Bom, e agora finalmente a gente tem a nossa última etapa antes de formatar, que é nas mensagens. Então a gente vai ter que abrir aqui o app de mensagens, clicou nele, a gente vai até mensagens lá em cima, preferências, e aí a gente vai clicar aqui em iMessage, tá vendo? Nessa opção aqui, e finalizar a sessão. É importante também que a gente finalize a sessão no iMessage. Infelizmente tem que fazer separadamente, mas é rapidão. Como você está vendo, já finalizei, tudo ok. Agora sim, nosso Mac está 100% pronto para ser formatado. Bom, então agora sim, a gente vai poder finalmente começar com o processo de formatação e a primeira coisa que a gente precisa fazer é desligar o computador. Isso serve para qualquer Mac, tá? Se o seu for M1 ou não, tem que começar com ele desligado. Então desliga, estou desligando aqui, ó, na minha esquerda e estou desligando aqui na minha direita, tá? Então a gente vai desligar ambos os Macs. E agora, com eles desligados, a gente dá uns 5 segundinhos para eles desligarem, é que realmente a gente vai começar o processo, porque a gente vai precisar colocá-los em modo de recuperação. E o tutorial, o passo a passo para colocar no modo de recuperação, a instrução é um pouquinho diferente. É quase igual, mas é um pouquinho diferente. Por quê? Aqui no Mac com o chip M1 é mais fácil. É só a gente apertar e segurar o botão liga-desliga, aperte e segura por uns 5, 10 segundos e ele já vai entrar na página que a gente quer. Enquanto que aqui no Mac mais antigo, que não tem o chip M1 com o chip Intel, a gente vai ter que apertar para ligar. Então a gente aperta para ligar, solta e aperta aqui no teclado comando R, tá? Vai ficar apertando e segurando o comando R. O R porque é modo de recuperação, tá? Então eu vou fazer primeiro nesse, depois nesse, para ficar bem claro para todo mundo e não ter nenhuma sombra de dúvida, tá? Então vamos começar com o Mac com o chip M1. Então a gente vai apertar e segurar e é só isso. Aperta e segura. Simples assim. Fica segurando, ele já vai aparecer aqui na tela. Continue pressionando para ver opções de inicialização. É exatamente o que a gente quer. Então vamos continuar segurando. Não precisa soltar, continua segurando. Está carregando opções de inicialização. Eu ainda estou segurando. E aí sim, você pode soltar e você está vendo a tela de opções, tá? Vamos deixar ele parado aqui e agora vamos para o Mac mais antigo com o processador Intel. Ou seja, aperta, solta e aperta e segura comando R. Vamos lá? Então, aperta, solta e aperta e segura o comando R. Só isso, galera. Você está vendo que eu estou apertando e segurando o comando R aqui. Eu não estou soltando, eu vou ficar segurando aí por pelo menos uns 10 a 15 segundos, que é o tempo que o Mac precisa para ele entrar no modo de recuperação. Então, vai continuar segurando, tem que ter um pouco de paciência. Vamos esperar aqui enquanto o Mac liga. Vai demorar um pouquinho mais do que com o chip M1, porque esse Mac aqui é simplesmente bizarro de velocidade, mas ele já está entrando aqui também. Vamos continuar segurando. E aí a gente vai ter a tela de recuperação que é o que a gente quer, que é o que a gente deseja, né? Então, como você está vendo, recuperação no macOS, pode soltar. Quando aparece a tela de recuperação, você pode soltar. E aí ele aparece aqui examinando volumes. E aí, como você está vendo, a gente já pode começar o processo. Eu quero que os dois estejam na mesma tela, justamente para você ver que é igual, e a partir daí eu vou focar em um computador só, que é nesse aqui do M1, mas eu quero deixá-los na mesma tela, tá? Então vamos tocar primeiro aqui, nesse caso com o
processador Intel no meu usuário, que é o Daniel Barros, tá? Ele vai pedir a minha senha, é a senha de desbloqueio do computador mesmo. Eu vou dar o OK, continuar. E aí, pronto. Essa é a tela que a gente precisa, a tela de recuperação. E eu vou colocar esse Mac nessa mesma tela também. Para fazer isso, é só tocar aqui em Opções, continuar. Ele vai carregar. E aí você está vendo a mesma tela de recuperação, a mesma coisa. A gente vai tocar aqui no meu usuário, vai dar o seguinte, tá vendo que tá igual, né? E aí eu vou colocar a senha de desbloqueio do meu computador e pronto, como você está vendo, mesma tela. Daqui em diante é tudo igual. Então, como vocês viram, é um processo totalmente universal. E agora vamos focar só nesse para a gente não ficar com dois computadores e para vocês verem melhor na câmera também. Vamos lá. Bom, então agora vamos começar o processo de formatação em si. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é clicar aqui no utilitário de disco. Clica em cima dele, continuar. E aí ele vai começar a carregar os discos, ou seja, os seus HDs, né, que você tem instalado. Uma coisa extremamente importante que eu já quero falar agora de largada, já para não ter risco de errar. Galera, é o seguinte, essa imagem aqui, que é a que já começa selecionada, que é o macOS Base System, ela não pode ser apagada, mas de forma nenhuma. Por quê? Porque depois que a gente apagar o nosso HD, a gente vai precisar reinstalar o sistema operacional. E o sistema operacional está aqui, ó, no macOS Base System. Então, se a gente, por engano, apagar isso aqui, depois dá um trabalho gigante para baixar de novo. Enfim, preste bem atenção em macOS Base System e nunca apague isso aqui. O que é que a gente vai apagar então? A gente vai apagar aqui, ó, Macintosh HD. Aí sim, é isso que a gente quer apagar. Esse é o nosso HD em si. Isso é o que a gente quer apagar para formatar. Então, clica em Macintosh HD. Depois a gente vai apagar. E como é que a gente apaga? É só tocar na setinha para menos ou então no botão apagar, como você quiser. Eu vou tocar em apagar, como você está vendo, e depois apagar novamente. Não precisa mexer em nada aqui, tá? É só apagar novamente. Só esses dois cliques. E aí, como você está vendo, apagando o Macintosh HD e criando o Macintosh HD. Por quê? Porque a gente apagou e a gente está criando uma nova formatação, um novo volume, digamos assim, tá? Agora que está apagado, é só dar o OK. E aí, como você está vendo, quando a gente clica em Macintosh HD, você está vendo que ele já está todo apagado e está usando só 20 KB. Então está todo apagado. Mas a gente ainda tem aqui outros volumes que está ocupando 122 GB. O que é isso? São os nossos dados que estão aqui, ó, data, são nossos dados. E aí agora a gente vai ter que apagar os dados. Então é só a gente vir aqui e apagar os nossos dados, tá? Pode apagar, seguir o mesmo processo, apaga, ele vai começar a apagar esse volume e apaga tudo direitinho. Você está prestando atenção que eu estou apagando apenas o que está nessa parte de cima. Eu não estou apagando o nosso Base System, né? Que é a nossa base, como eu falei anteriormente. Isso é extremamente importante, tá? Então, como você está vendo, foi apagado, a gente pode dar o OK. E aí, se a gente voltar para Macintosh HD, você está vendo que agora sim, zerou, ó, zerou todo o nosso HD. A gente não tem mais nada dentro dele. O nosso dados está zerado, o nosso Macintosh HD está zerado. Ou seja, tudo 100% zerado. Agora sim, nosso HD está 100% limpo e o nosso macOS Base System continua com o armazenamento dele, seus 900 MB mais ou menos. Isso pode variar de Mac para Mac, mas ele está intocado aqui. Não mexe nisso, pelo amor de Deus, tá? Então, como você está vendo, tudo limpinho aqui em cima. Então, agora sim, a gente apagou o nosso HD e a gente pode tocar aqui em utilitário de disco e a gente pode encerrar o utilitário de disco, que é a próxima etapa. Quando a gente encerra, ele volta para aquela nossa tela anterior, que é o que a gente precisa para continuar o processo. Vamos aguardar ele carregar, pode demorar alguns segundos para fazer isso. Como você está vendo, ele está examinando volumes. Então, ele está voltando aí para o assistente de recuperação. Vamos aguardar mais alguns segundos. E aí você está vendo que o seu Mac está ativado. Beleza, está tudo certinho. Se no seu Mac isso não aparecer, não tem problema. Isso é só nos Macs mais novos. Mas essa etapa pode simplesmente nem aparecer para você. Agora, uma dica muito importante, pessoal, é que faça esse processo com o seu Mac carregando.
tá? O meu Mac estava com a bateria muito alta, é um Mac muito novo, então eu nem estava muito preocupado, mas eu recomendo que você sempre faça com ele carregando, porque se ele desligar no meio desse processo, é confusão, corrompe o sistema. Então pluga ele no carregador, carrega ele e faz com ele carregando, tá? Agora vamos aqui sair para utilitário de recuperação. E aí você está vendo que a gente volta para essa tela. Como eu falei, em muitos Macs ele já vai voltar direto para essa, nem vai aparecer essa anterior, então nem tem problema. E o que é que a gente vai fazer agora? Reinstalar o macOS. Ou seja, o que é o processo de restauração? É a gente pegar o Mac, apagar tudo que tem no HD dele e depois reinstalar o sistema operacional de uma forma que quando o processo finalizar, o Mac vai estar limpo, sem nada, somente com o sistema operacional mesmo, para ele poder rodar como se tivesse saído da caixa, você comprado ele 0 km, beleza? Bom, então, reinstalar macOS, continuar. E agora é o processo que é um pouco mais lento, que a gente precisa cumprir. A gente não precisa fazer nada, é muito simples, mas ele demora um pouco de tempo, que é o de instalação do sistema operacional. Então a gente vai continuar. Você pode até falar, Daniel, o meu não está aparecendo o Big Sur, o meu está aparecendo o Catalina, ou o Mojave, ou sei lá, qualquer o que aparecer. Não tem problema, ele vai aparecer aqui a versão do macOS que está instalado para você. No meu caso é o Big Sur, no seu pode ser o mais antigo, então fica tranquilo que o que vai aparecer aqui é a versão do seu. É só clicar e continuar, não precisa mexer em nada, tá? É só continuar. Vamos lá, continuando. E aí agora vamos seguir com o processo. Vamos continuar com essa parte aqui dos termos de uso, é só concordar, concordar com a licença. E aí você vai escolher qual é a partição, né? Qual é o HD que você quer instalar o seu sistema operacional. Eu recomendo que você coloque no Macintosh HD, então clica nele e continua. Tá? Vamos continuar. E aí você está vendo que vai começar o processo de instalação em si. Se você não tiver conectado ao Wi-Fi, pode ser que ele peça para que você se conecte. Como eu já estava, ele continuou. Então isso é uma informação importante também. Por isso eu falei no vídeo que precisava ter internet. Mas ele não vai baixar nada da internet não. É só para se comunicar com os servidores da Apple, tá? Então nem se preocupa. E agora é só aguardar. Ele está dando cerca de 3 horas, mas não vai ser isso. Vai ser menos. Então eu vou sair, vou aguardar. E quando tiver finalizado, eu volto. Bom, então após o processo de reinstalação do sistema operacional, que vai demorar aí uma meia horinha ou mais, vai depender um pouquinho de qual modelo do seu Mac, o computador vai automaticamente reiniciar. Então durante todo esse tempo eu não precisei fazer nada, eu simplesmente deixei carregar, ele vai reiniciar sozinho e vai começar a carregar aqui, que vai demorar mais alguns minutos, tá? Então não precisa se afobar, nem clicar em nada. Às vezes pode parecer que está travado, fica muito tempo parado, mas deixa o computador fazer o papel dele sozinho. Não fica afobado, como eu falei, não tenta apertar para desligar, ligar de novo, nada. Ele vai funcionar, vai fazer sozinho, mesmo que pareça que fique travado ou parado, vai funcionar tudo perfeito, tá? Bom, e após mais uns 2 a 3 minutinhos, finalmente o processo é finalizado e como você está vendo, a gente já está com a tela inicial de selecione seu país ou região, que é justamente aquela tela que a gente enxerga quando a gente abre o Mac pela primeira vez, novinho da caixa. Ou seja, o Mac está livre para ser reconfigurado e agora você pode fazer o que você desejar. Você pode, como eu falei, vender esse Mac, você pode dar para outra pessoa. Ele já está sem o seu ID da Apple, sem suas informações, ele está limpo e ele está 100% formatado. O reset de fábrica foi feito com sucesso. E agora é só você continuar, selecionar seu país ou região, né? Você vai continuar, depois você vai ver toda essa questão de acessibilidade, você pode colocar agora não, claro, conectar a sua rede Wi-Fi e fazer o seu processo de configuração normalmente, como eu falei. E é aqui que eu termino, pessoal, porque agora é aquele processo de configuração que não tem mais a necessidade de mostrar, porque realmente o processo de formatação ele já foi finalizado. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se você teve algum problema com o tutorial, deixa aqui embaixo nos comentários também. Eu estou sempre lendo e tentando ajudar. Mas se você seguir esse processo passo a passo, não tem erro, galera. Funciona sempre, como eu falei, é um processo universal. E também não se esquece de se inscrever no canal e apertar no sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo nesse que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.